Oi, eu sou a Narim e o Bibliofatos de hoje é pra você que fica completamente perdido com a ordem dos livros nas estantes da biblioteca. Ou pra você que fica indignado pensando: meu Deus, por que os livros não estão em ordem de tamanho, por cor ou de um jeito que fique bonitinho pra eu ver? E tem um motivo pra isso, obviamente, eu vou te explicar qual é. Os livros nas bibliotecas, eles passaram por mudanças durante a história, porque antigamente eles eram guardados apenas pra conservação. Hoje em dia, os livros eles são guardados porque eles precisam ficar disponíveis para consumo. Então, pensando nisso, foram criados sistemas de classificação que foram desenvolvidos especialmente para que os usuários encontrassem livros relacionados ao que eles estão procurando com mais facilidade e tornasse a pesquisa deles mais simples. Existem alguns sistemas de classificação, só que hoje eu vou focar na classificação decimal de Dewey, porque eu tenho medo de CDU. Tá? Então tá. A classificação decimal de Dewey é um sistema de classificação de assuntos. E ela é dividida em 10 classes principais. Por padrão, ela precisa ter no mínimo 3 números que especifiquem o seu assunto o máximo possível, podendo ter mais separados por ponto. Então, por exemplo, se você vir uma classificação começada pelo número 8, você já sabe que é uma obra de literatura. Conforme o assunto for sendo especificado, os números vão se alterando para se encaixar nessa classificação. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é o livro Cujo, do Stephen King. O livro Cujo, do Stephen King, entra na classe geral de literatura e retórica, por ser uma obra literária. 810 por ser literatura americana e 813 por ser um romance, ou uma novel, ou uma ficção. Seguido pela notação do autor. Ela sucede a notação de assunto. Ela também serve para agrupar os livros de mesmo assunto dos mesmos autores, de forma que seja fácil a sua identificação, caso a sua pesquisa seja de um autor em específico. No caso do Stephen King, que é o exemplo que eu tô usando aqui, sua anotação é K54, porque é de King, é o sobrenome dele. A gente sempre começa pelo sobrenome, inclusive. Importante lembrar. Então ficaria 813 K54. Esse seria o número de chamada do livro Cujo, do Stephen King. Perto desse livro, você vai encontrar várias outras obras do Stephen King nessa mesma classificação. Também é importante falar sobre a possibilidade de crescimento do acervo. Mas é claro que se os livros são organizados por assunto e não por ordem de que eles são comprados, por exemplo, alguns livros terão que ser movidos. A partir do uso da CDD, é possível que o acervo esteja sempre em crescimento, com a adição de novos títulos em qualquer assunto, sem bagunçar a sua ordem, e mantendo sempre os livros de mesmos assuntos ou assuntos similares agrupados nas estantes, para facilitar novamente a vida dos usuários. E a nossa também, pra ser sincero. E é isso. Agora, quando você for numa biblioteca, você já vai saber que os livros de assuntos parecidos estarão sempre juntos. Eu não pretendo falar de CDU aqui porque a CDU me assusta. Se você tá se perguntando por que a CDU me assusta, porque ela é um código de classificação que se utiliza de não só números e letras, como a CDD, mas também inúmeros símbolos. E isso me deixa totoca, porque pra mim é só uma história de terror. E é isso. Me sigam pra mais biblioteca e tchau.